Você pode me inscrever na história com as mentiras amargas que contar. Você pode me arrastar no pó, ainda assim, como pó, vou me levantar. Minha elegância o perturba, porque você afunda no pesar. Porque eu caminho como se tivesse petróleo jorrando na sala de estar. Assim como a lua ou o sol, com a certeza das ondas do mar, como se ergue a esperança, ainda assim vou me levantar. Você queria me ver abatida, cabeça baixa, olhar caído, ombros curvados como lágrimas, com a alma a gritar enfraquecida? Minha altivez o ofende? Não leve isso tão a mal, só porque eu rio como se tivesse minas de ouro no quintal. Você pode me fuzilar com palavras e me retalhar com seu olhar. Pode me matar com seu ódio, ainda assim, como ar, vou me levantar. Minha sensualidade o agita? Você, surpreso, se consterna ao me ver dançar como se tivesse diamantes entre as pernas? Das choças dessa história vergonhosa eu me levanto. De um passado que se ancora doloroso eu me levanto. Sou um oceano negro, vasto e irrequieto, indo e vindo contra as marés me elevo. Esquecendo noites de terror e medo, eu me levanto. Na luz nunca tão clara da manhã bem cedo, eu me levanto. Trazendo os dons dos meus antepassados, eu sou o sonho e as esperanças dos escravos. Eu me levanto, eu me levanto, eu me levanto. Oi, aqui é a Jéssica e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a vida e a obra dessa mulher maravilhosa que se chama Maya Angelou. Eu resolvi começar esse vídeo de uma forma diferente, lendo um dos seus poemas mais famosos, que em inglês é Still I Rise, e eu acho que, especificamente nesse caso, resume muito bem a personalidade da Maya Angelou e a obra dela, a vida dela, a luta que ela teve e todo o tempo em que viveu aqui. Eu conheci a autora lendo um livro enviado pela TAG no mês de setembro, que é um livro muito clássico, tanto na história norte-americana como na história dos escritores negros em geral, que é Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, que tava com essa edição lindíssima, maravilhosa, caprichada como qualquer outra edição da TAG em capa dura, e foi o meu primeiro contato mesmo. Eu já tinha ouvido falar sobre ela, já tinha lido algumas coisas em livros feministas que falavam sobre a importância do papel que ela teve pro movimento negro, pro movimento feminista negro, pelo movimento dos direitos civis e, enfim, como cidadã dos Estados Unidos mesmo. Então a Maya Angelou foi uma escritora, uma atriz, uma cantora, uma ativista feminista negra, dentre outros tantos papéis que ela desempenhou, e de certa forma ela abriu caminho para muitas outras mulheres que vieram em seguida. Influenciou muitas mulheres negras no país dela e mundo afora também, e só por isso já vale a pena conhecer. Mas nesse livro em especial ela vai rememorar a infância dela. A Maya, com 3 anos de idade, foi morar na casa da avó paterna dela, junto com seu irmão, que era apenas 1 ano mais velho do que ela, o Bailey. Então os dois pequenininhos foram morar com a avó, que eles chamam de Mama, e essa avó foi quem deu a educação para eles em todos os aspectos, porque eles eram muito pequenos quando perderam contato com a mãe e com o pai. Então tudo que eles lembram da infância tá muito relacionado com essa avó, que é uma figura central na vida dos dois. Ela era uma pessoa muito rígida, muito severa, extremamente religiosa, e morava no sul dos Estados Unidos, onde a segregação racial ainda era muito forte. Então as comunidades ficavam realmente separadas, fisicamente separadas na cidade, e era tudo dividido entre as pessoas negras e as pessoas brancas. A coisa era tão forte que eles nem tinham muita ideia de como eram essas pessoas brancas, o que era ser branco, né? Porque eles quase não saíam do local onde eles moravam, e era uma surpresa muito grande reconhecer essas pessoas. Então aqui a gente vai ter uma ideia muito boa de como era os Estados Unidos naquela época, quando a Maya era pequena, na década de 30, e vai ter, é claro, muito racismo presente em toda essa narrativa. Racismo, abuso infantil, violência e toda uma questão de não identificação, não pertencimento a uma comunidade, porque não entendendo por que havia tantas diferenças entre brancos e negros e por que uns tinham mais privilégios do que os outros. A própria Maya muitas vezes desejou ser branca, né? Porque assim ela poderia talvez não passar por tudo que ela passava. A escrita da Maya é muito sensível, ela consegue fazer muitas metáforas bonitas e ao mesmo tempo falar tudo de uma forma muito direta. Eu não sei como ela faz isso, mas ela é uma baita de uma escritora. Então a gente vai acompanhando tudo de acordo com a idade dela, primeiramente as memórias mais remotas, de quando ela tinha 3, 4, 5 anos, até
até a idade de 15, 16 anos mais ou menos. Então, no primeiro momento do livro, a gente tem esse conhecimento da cidade de Stamps, no Arkansas, que era o estado onde a avó dela vivia. Posteriormente, o pai dela vai visitar os dois filhos, né, e acaba levando os dois de volta para Califórnia, que era o estado de origem. Eles vão morar um tempo com a mãe deles, e aí é um processo de descoberta muito grande, porque eles não tinham nenhum contato com a mãe na memória deles, então redescobrir a mãe foi algo muito impressionante. Ela era uma mulher completamente diferente da avó paterna, uma mulher muito mais progressista, uma mulher independente, que era dançarina, que tinha estudado, enfim, que era bem relacionada, que era pra frente, sabe? Ela era muito pra frente, então eles se deslumbram com essa mãe nesse primeiro momento, e o choque cultural é muito grande pros dois. Mas aí, nessa parte em que ela retoma o contato com a mãe, acontece um dos momentos mais traumáticos da vida dela, que é o estupro, né? Isso não é spoiler. Qualquer pesquisa breve que se faça sobre a vida dela tem acesso a essa informação, e também a forma como ela conta isso aqui é muito peculiar. Não é um spoiler que vai estragar a leitura de vocês. Mas enfim, então acontece esse momento traumático e eles acabam tendo que voltar pro sul, voltar pro abrigo da avó pra tentar retomar uma vida normal, o que, claro, não é quase possível de acontecer. Então a gente tem uma história de muito sofrimento, de muita tentativa de se conhecer, de conhecer a sua história, de entender a diferença social que existia naquela época. Até hoje existe, tudo bem, mas naquela época era bem pior. Esse é um livro que me sensibilizou muito, não só pelos acontecimentos da vida da Maya, mas pela forma como ela conta isso. Ela tem uma escrita muito peculiar. Eu sou uma pessoa que não gosta muito de autobiografias nem de livros de memória. Tenho sérios problemas com esse tipo de narrativa. Eu acho que a memória é uma coisa muito problemática de ser retratada, porque ela não é exata, né? Ela é falha. Mas quando a vida da pessoa é interessante, a leitura me prende. Foi como o que aconteceu no livro Só Garotos, da Patti Smith, sobre o qual eu já falei aqui no canal também. Vou deixar linkado aqui para vocês conferirem, caso ainda não tenham visto a resenha. Mas esse aqui, disparado, foi uma das melhores leituras de 2018 e da vida. Eu pude me colocar no lugar dela. Eu sou branca, mas esse exercício de se colocar no papel de outra pessoa, na pele de outra pessoa, e passar por aquilo que ela passou, foi muito marcante nesse livro em especial. E ela viveu tanta coisa, sabe? Em tão pouco tempo, no caso desse livro só, na vida, ela teve bastante tempo pra experimentar várias coisas. Mas aqui, nesse período que é retratado dos 3 aos 16 anos dela, é tão pouco tempo, mas ao mesmo tempo é tanta coisa que ela viveu, até se entender um pouco mais, até entender o entorno dela. O crescimento dela é impressionante, porque em todo o tempo que ela viveu no Sul, ela foi uma pessoa muito desprovida de informações, digamos assim. Por viver de uma forma tão segregada, ela quase não tinha contato com o mundo e com os movimentos sociais, até porque era um estado muito conservador. Mas quando ela sai do Sul e vai pra Califórnia, e lá ela consegue ver Los Angeles e São Francisco, cidades que tinha muita miscigenação já, cidades em que tinha muitos imigrantes, ela começa a ver outro tipo de mundo, que existem outras possibilidades que ela não tinha pensado por estar limitada na mentalidade do Sul. Isso eu acho muito interessante. É bom também porque a gente conhece um pouco dos Estados Unidos, da realidade do pós-guerra ou do pré-Segunda Guerra Mundial, né? Fala bastante sobre isso, muita gente se mobilizando, indo pra guerra, muita gente tentando se mobilizar, sobreviver no país durante a guerra. Isso eu gosto sempre de ter esse tipo de conhecimento histórico. Enfim, gente, ela é uma mulher incrível, tem muitos trechos bonitos, eu nem selecionei algum em especial, porque aquela poesia que eu li no começo eu acho que resume muito bem a história. Mas eu acho que tem algumas coisas que dá pra destacar, como por exemplo, o espelho que ela tinha naquela avó. A avó dela nunca esmorecia, tratava todas as situações com muita resiliência, e isso é algo que fica como modelo pra ela no resto da vida. O exemplo que ela tinha do irmão dela, que aplicava muito a questão do conhecimento, ele dizia sempre pra ela estudar e que isso ninguém tiraria dela. Ela tem esse irmão como melhor amigo, grande companheiro da vida dela. Quando ela descobre a mãe dela, também eu acho um momento muito bonito, eu tô até arrepiada, porque essa mãe também foi uma mulher maravilhosa. Ela sempre apoiou genuinamente
bastante os filhos, ela nunca julga, ela nunca aponta o dedo na cara deles quando eles eventualmente erram ou quando eles têm algumas dúvidas. Era uma mãe realmente muito à frente do seu tempo, eu acho isso sensacional também. A convivência com os familiares é algo muito presente, a família é muito forte aqui, muito unida nesse sentido. Tanto a família do sul, que era basicamente a avó dela e o tio Willie, que ajudou a cuidar deles e a educá-los também, quanto a família do norte, né? Do norte não, mas do oeste, que era a família materna. Ela tinha vários tios também, e a mãe, a avó materna. Então, todas as pessoas influenciaram bastante na vida dela. Enfim, eu vou tentar ler um trecho aqui pra vocês, que fala sobre a mãe dela, né? Sobre como ela encarou essa mãe. E ela diz assim: descrever minha mãe seria escrever sobre um furacão em seu poder perfeito, ou as cores subindo e descendo pelo arco-íris. Nós dois estávamos com medo da chegada da nossa mãe e impacientes com sua demora. É incrível quanta verdade existe nas duas expressões, ficar mudo e amor à primeira vista. A beleza da minha mãe me massacrou. Os lábios vermelhos, mama dizia que era pecado usar batom, se abriram e exibiram dentes brancos retos e sua cor de manteiga fresca parecia transparente de tão limpa. Seu rosto arreganhou a boca para além das bochechas, para além das orelhas e aparentemente pelas paredes até a rua lá fora. Fiquei muda. Soube imediatamente por que ela me mandou para longe. Ela era linda demais para ter filhos. Eu nunca tinha visto uma mulher tão linda quanto a que se chamava mãe. Bailey, por sua vez, se apaixonou instantaneamente e para sempre. Vi seus olhos brilhando como os dela. Ele tinha esquecido a solidão e as noites em que choramos juntos porque éramos crianças indesejadas. Ele nunca tinha saído do colo quente dela ou compartilhado o vento gelado da solidão comigo. Ela era a mamãe querida dele, e eu me resignei à sua condição. Eles eram mais parecidos do que ela e eu, ou mesmo ele e eu. Os dois tinham beleza física e personalidade, então concluí que isso fazia sentido. Ela tem um problema muito sério com a aparência dela. Ela não se acha uma menina bonita e isso vai perdurar até a vida adulta dela, não se achar uma mulher bonita. E isso acaba afetando as atitudes da vida dela. Ela tem uma questão também muito grande de culpa. Culpa por ter sido abandonada pelas mães, pelo pai lá na infância. Ela nem sabe por que isso aconteceu, mas ela carrega aquela culpa. Culpa pelo estupro. Culpa depois pelo julgamento que houve por causa desse estupro. Então é algo que ela também tenta lidar, mas acaba não sabendo muito bem como fazer isso e fica por um período muito grande sem falar. Ela fica muda até que a literatura retoma essa fala dela. Através da ajuda de outras pessoas, ela consegue pegar gosto pela leitura e isso faz com que ela volte a falar. Ela se sai muito bem na escola, tanto na escola inicial lá no sul, como no ensino médio depois, e ela é uma mulher que sempre conseguiu fazer as coisas, apesar de tudo. Esse livro conversou muito comigo nesse momento, porque se essa mulher conseguiu passar por tanta coisa em tão pouco tempo e no meio do século XX, que era um século muito difícil de se viver, eu também posso conseguir viver, passar por tudo que nós estamos passando no Brasil nesse período de eleições de 2018, que não está sendo fácil, né? Mas ela me deu, de certa forma, muita força. Foi um livro que me deu esperança, apesar dos momentos tensos que tem aqui dentro. Eu não sei dizer porquê, talvez porque a Maya sempre soube transformar esse sofrimento em alguma coisa que fizesse ela agir. Então parece que ela absorvia, transformava e conseguia ir adiante por causa desses traumas, desses sofrimentos e de tudo que ela passou. Acho que isso é algo que a gente pode aproveitar também, todo mundo pode aproveitar. Então esse livro me deu uma certa esperança, ele aqueceu meu coração. Ela sempre se levanta, né, como ela diz no poema lá inicial, e eu acho que eu tava precisando de uma leitura dessas, que me desse um exemplo tão forte, tão vívido, de que a gente continua, né, não que a gente vá superar indefinidamente as coisas e só indo em frente, não, a gente processa a informação, processa o trauma, acrescenta alguma coisa na nossa personalidade por causa desse trauma, e isso faz com que a gente consiga ir por outros caminhos, ressignificar algumas coisas, entender outros processos, enfim, não sei se eu tô viajando demais, mas esse livro conversou muito comigo nesse sentido, e é por isso que eu queria tanto falar sobre ele aqui com vocês. Eu tenho outro livro da Maya, que é Mamãe e Eu e Mamãe, que ela vai rememorar outra fase da vida, eu já tô louca pra ler. Eu assisti o documentário que tem na Netflix sobre a vida da Maya, que eu recomendo bastante, mas tem muita coisa desse livro no documentário, então fica o alerta aí pra quem não gosta de spoiler, mas acho que não prejudica de qualquer forma. E agora eu tô numa fase de a Maya, admirar a Maya, e eu vou ter aquele poema que eu li lá no começo, que não tá aqui no livro, tá? Aquele poema é separado. Eu vou ler aquele poema sempre que eu precisar de força, e eu vou me lembrar sempre da vida marcante dessa mulher maravilhosa quando eu precisar seguir em frente. Então é isso. Eu
não vou ler mais nenhum trecho para não me alongar demais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenham tido um gostinho de como é a escrita da Maya. E me contem aqui embaixo se já leram esse livro ou se já leram alguma outra coisa dela, o que vocês acharam. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia, está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Deixa um comentário aqui embaixo se quiser e a gente se vê no próximo vídeo.